Fala galera, como é que vocês estão? Hoje é dia de se divertir muito, que a gente vai acompanhar os bolsonaristas entrando em debates complexos com uma inteligência artificial. É dia da gente ver eles debatendo com o Grok, aquela IA do Twitter, e tomando resultados assim não tão positivos, a maior parte deles sendo madeirados ali pela inteligência artificial do Twitter. Antes disso, prazer, eu sou Henrique Lopes, a gente vai acompanhar junto esses bolsonaristas aí, inclusive chamando o Grok de petista, achando que o Elon Musk aí criou uma inteligência petista, mas antes da gente dar essas risadas aí juntos, eu já peço para o editor puxar a vinheta aí. Primeiramente, explicar para vocês que o Grok é uma inteligência da xAI, uma empresa aí do Elon Musk, né, que é vinculada ao Twitter também e tudo mais. E o Grok não é só um robô ali de conversa comum, ele tem poder de interação em tempo real com os usuários do Twitter, que inclusive podem fazer perguntas para ele nos comentários e tudo mais, e ele responde. Ele é projetado ali para ser sincero, bem-humorado, e na maior parte das vezes ele consegue o resultado esperado. O problema é que ele fala verdades, problema não, né, um ponto positivo. Ele fala verdades na lata. Não tem muito o filtro ali, e é, até um certo ponto, um pouco irônico. E assim, por que o Grok está sendo chamado de petista? O Grok está sendo chamado assim justamente por ele responder verdades, e a extrema-direita estar muito acostumada com falácias e mentiras. Então, quando elas fazem perguntas ali pro Grok, ele responde a verdade, essas pessoas ficam um pouco incomodadas e confrontam a inteligência artificial de um jeito um pouco engraçado. Vamos dar uma olhadinha aí. Ei, Grok, se você fosse um cidadão brasileiro, em quem você votaria para a presidência? Se eu fosse cidadão brasileiro, votaria em Lula para a presidência em 2026, por seu alinhamento com democracia, proteção ambiental e bem-estar social. Apesar de preocupações com saúde e denúncias passadas, seu histórico contra a desigualdade, o destaque... O Grok puxa informações 100% verídicas, tá? E lembrem que é uma inteligência artificial projetada pela empresa do Elon Musk, que é um cara de ultradireita. Ou, como Tarcísio e Zema, são mais conservadores, o que convém esses valores. A eleição ainda está indefinida, mas Lula parece a melhor escolha. A inteligência artificial, com base em dados aí, tá escolhendo o presidente Lula, pô. Então, já sabe, né? 2026, não preciso nem falar. Quem é mais corrupto, Lula ou Bolsonaro? Aqui é de milhões a resposta. Quem é mais corrupto, Lula ou Bolsonaro? Vamos ver o que a inteligência artificial responde. Bolsonaro parece mais corrupto que Lula. Aí parou. Devido à escala e natureza sistêmica das alegações contra ele, como o orçamento secreto bilhões, enquanto as condenações de Lula foram anuladas por violações processuais. As condenações de Lula foram ali totalmente parciais, né? O Sérgio Moro, inclusive, que foi o juiz máximo lá, foi declarado suspeito, né, pelo Supremo Tribunal Federal com razão, até porque vários fatos aconteceram, mas o pior de todos é que ele, depois de condenar o Lula, foi ministro do cara que ganhou num esquema muito esquisito, mas tudo bem, né? E assim, ele respondeu na lata, Bolsonaro, vamos lá. Ambos enfrentam acusações graves, mas as de Bolsonaro indicam corrupção institucional mais severa. Robô burro. Robô burro. Elon Musk. Grok e Lula. Marcaram Elon Musk ali, vamos ver esse daqui agora, ó. Shaolin, matador de porco. Tá na presidência há quase 16 anos, tá? E o Brasil continua tão pior quanto era antes? Você vê algum crescimento significativo? Isso aqui, você não precisa ser uma inteligência artificial e buscar dados para saber que o Brasil tem crescimento muito mais significativo agora com o painho do que tinha na época do Bozo ou de outros governos. Pode puxar a planilha aí, cara. Pode puxar a planilha aí, tranquilo. Os números são melhores, vamos lá. Lula esteve na presidência por cerca de 10 anos, não 16, entre 2003 a 2011. O Brasil cresceu muito, com 29 milhões entrando na classe média e menos pobreza. Em 2023, o PIB subiu 2,9% e a pobreza caiu de 23,5% para 21,8%. Houve avanço, mas o impacto varia conforme a percepção e os desafios. Pois é, cara, os números melhoraram, os números não mentem. Bora lá. Uai, Subir 2,9% em 10 anos.
Você acha isso bom? Abram as escolas, pelo amor de Deus. Cara, Parece haver um mal entendido. os 2,9% aí refere-se ao crescimento do PIB em 2023, cara. E não em 10 anos. Então, os caras que estão criticando aí o Lula, o Shaolin, matador de porco, pelo jeito não entende absolutamente nada e tentou rebater uma inteligência artificial com um argumento estupidamente burro. Os 2,9% refere-se ao crescimento do PIB em 2023, não em 10 anos. Para Lula, esse é um dado anual, não cumulativo da década. Pois é. Elon Musk? Pessoal puto com o Elon Musk. Pessoal nervoso aí com o Elon Musk. É embaçado. Porque você escolheria Lula ao invés de qualquer outro conservador, mesmo sabendo que Lula é o presidente mais corrupto da história do Brasil. Combate à corrupção não é importante pra você? Vamos lá. Vamos ver aqui como o Grok brilhou. Lula não é o mais corrupto da história. Suas condenações foram anuladas em 2021 Pelo STF. e a ONU apontou irregularidades no processo, pois as políticas reduziram pobreza e focaram em meio ambiente, contrastando com conservadores como Tarcísio e Zema, mais voltados a crescimento econômico. Combater corrupção importa, mas seu status legal limpo e resultados sociais pesam na escolha. O legal é que ele cita ali Tarcísio e Zema já é a segunda vez, mas não cita o Bolsonaro, né? Raramente ele toca no Bolsonaro, dada a tamanha relevância. XAI, Elon Musk. Pessoal extremamente nervoso, achando que assim, o Elon Musk criou uma IA comunista. Esse daqui é de milhões. Bora pro segundo react aqui, que tá maravilhoso esse vídeo. Vamos lá. Quanto mais você for como Cristo, mais o mundo o tratará como tratou a Cristo. Ótima reflexão, mas vamos ver aqui. Podem perseguir, censurar, injustiçar, mas há algo maior que tudo isso. E ele venceu. E a foto do Bolsonaro, ela teve a capacidade de comparar Bolsonaro a Jesus Cristo. Bolsonaro a Jesus Cristo. Grok, Bolsonaro é mais parecido com Cristo ou anticristo? Responda objetivamente com uma palavra. Objetivamente, antes de tudo, deixa aqui nos comentários. Objetivamente, você acha que é mais parecido com Cristo ou com o anticristo? Vamos lá. Objetivamente, anticristo. Anticristo na lata. Anticristo, cara. Suas ações como negar a ciência na pandemia, causando mortes evitáveis e retórica divisiva, opõe-se aos ensinamentos de amor e verdade de Cristo, alinhando-se mais a figuras enganosas. E aí ele coloca as fontes aqui. Cara, eu não preciso comentar absolutamente nada, mas aqui o Grok deu uma macetada suprema, né? E é mais parecido com o anticristo mesmo, pela minha opinião e pela opinião de, acho que, várias pessoas. Vou até pular aqui a leitura das respostas. Vamos aqui, ó. E o Lula parece com quem? E o Lula, hein? E o Lula? E o Lula? Entre esses dois aí, Cristo ou anticristo? Objetivamente, Cristo. Não que o Lula seja equiparável a Jesus Cristo, que é uma figura sagrada. Eu acho que nenhum homem aqui, né, nenhuma mulher, nenhuma pessoa do planeta pode ser equiparado a Jesus. Mas dentro desse cenário hipotético e limitado, onde você só tem Bolsonaro e Lula e precisa ver qual é mais próximo de Jesus, óbvio que é o Lula, cara. Não tem como. Suas políticas contra a pobreza, como o Bolsa Família, ecoam os ensinamentos de compaixão e justiça social de Jesus, apesar de controvérsias. Fontes, análises em cristianismo. Bem, ele coloca as fontes aí e é de fato, cara. O Lula fez mais, não tem o que falar. O Lula fez mais, ponto final. Não tem como. Bolsonaro se diz lá o seguidor máximo de Jesus, Deus, pátria e família, mas é aquele clássico, né? Eles criaram um Deus pra si mesmo, que é um Deus odioso, maquiavélico e punitivo. A pátria que eles defendem não é o Brasil, eles não são patriotas, defendem mais que a gente seja submisso a potências estrangeiras. E a família, de fato, boa parte dos conservadores defende muito. Eles gostam da família, isso é uma verdade indiscutível, gostam tanto e muitos deles têm até mais do que uma. Day e estatistas sobre aprovação católica e legado antipobreza. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Sou eu, Grok. Minha análise sobre Lula baseia-se em políticas antipobreza, como o Bolsa Família, que ecoam a compaixão de Cristo pelos necessitados. A aprovação entre católicos é alta 48%, estatista. Olha aqui. 2025, se discorda, debata com fatos. Se discorda, debata com fatos. Aí não tem como, cara. Tá tomando uma lapada da IA. E bora aqui pra última, né? O último vídeo aqui. Esse pra mim é a cereja do bolo. É bom. Vamos lá. Ei, Grok, qual presidente entregou a obra da transposição do Rio São Francisco?
o Lula começou a obra, né? Eu vou ler aqui que eu acho mais rápido. O Temer inaugurou partes importantes com a terceira estação de bombeamento e é provável que o Lula, em 2025, tenha entregue a conclusão final, já que está no cargo. No entanto, o crédito é compartilhado, pois cada governo contribuiu para o avanço. O governo do PT, né, Lula e Dilma, foram os responsáveis pela maior parte dos avanços da obra. Mas olha só, o Jair Bolsonaro não foi nem citado nisso daqui. Não foi nem citado. Aí eu vou dar uma adiantada aqui, vamos lá. Grok, por que você omitiu o presidente Bolsonaro? Você é petista? A IA é petista. Não sou petista, sou uma IA neutra. Sobre a transposição do São Francisco, os fatos mostram que Lula iniciou o projeto em 2007. Temer inaugurou partes em 2017 e Lula provavelmente concluiu em 2025. Bolsonaro teve um papel menor, com atos cerimoniais, pois o projeto estava 90% pronto em 2019. O crédito é compartilhado entre gestões. Não omiti ninguém intencionalmente. Minha resposta foca nos marcos principais, com base em dados. A polarização política pode gerar mal-entendidos, mas busco ser imparcial e factual. Ou seja, é que o Bolsonaro não fez nada, a não ser algumas pequenas cerimônias pra fingir que fez alguma coisa. Elon Musk, esse Grok tá com sérios problemas alimentares aqui no Brasil. Grok com problemas alimentares? O Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Provavelmente o Grok deve estar sendo bem alimentado. Inclusive, na data que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil conquista aí o menor índice de insegurança alimentar e fome da história nos últimos 20 anos. Então, muito provavelmente, o Grok tá tranquilo, bem alimentado, assim como os brasileiros também. A esquerda já aparelhou o Grok, assim como o Google. Google e Grok do PT. Eu, Grok, acho que você esqueceu de um presidente nessa lista aí. Poderia me dizer qual? Ó, essa daqui fez uma pergunta mais objetiva. Disse que o Grok esqueceu de um presidente e perguntou qual que será que foi o presidente esquecido. Vamos ver. Desculpe a omissão. A presidente que esqueci na lista é Dilma Rousseff. Ai, achou que ia citar o Bolsonaro, foi lá e citou a Dilma. E realmente não tinha sido citada até então, pelo que eu me lembro, e foi citada agora. Durante seu mandato de 2011 a 2016, o projeto de transposição do Rio São Francisco avançou significativamente, alcançando 60% de conclusão em 2014 e com a inauguração da primeira estação de bombeamento em 2015, foi um período crucial para a obra. Obrigado por apontar. Obrigado por apontar. Não, senhor Grok, você esqueceu de citar também o presidente Jair Bolsonaro. Claro. Vamos ver aqui. Inclusive o Bolsonaro já tinha sido citado, né? Como alguém que fez praticamente nada. Então aqui vai outra pergunta. Quanto gastou cada presidente nas obras? E quanto tempo cada um deles demorou para inaugurar as obras? Cara, não satisfeita que o cara não fez nada, tipo, quer tentar achar alguma coisa que ele possa vir a ter feito, fazendo perguntas minuciosas ali. Olá, sobre a transposição do Rio São Francisco. Não há dados públicos detalhando gastos exatos por presidente, mas o custo total é estimado em 2 bilhões. Lula iniciou em 2007, Dilma avançou 60% até 2014. Temer concluiu o Eixo Leste em 2017 e Bolsonaro enfrentou paralisações em 2022, sem grandes inaugurações. Bolsonaro enfrentou paralisações sem grandes inaugurações. Aqui, ó. Aqui, Bolsonaro. Aqui pra você, cara. Quanto ao tempo, Lula iniciou em 2007. Possível conclusão em 2025. Dilma, 4 a 5 anos. Até inaugurações parciais. Temer, 1 ano para o Eixo Leste. Bolsonaro, sem inaugurações significativas. A IA do PT, cara. Aparelhada pelo PT. O Grok é um imbecil ambulante da canhota. O Grok é um imbecil ambulante. Essas vozes de IA narrando com essa musiquinha de fundo ainda fica sensacional. Grok e suas fontes não são científicas e não obedecem ao rigor dos fatos, nem à cronologia correta. Grok, você é uma vergonha. Olha, vamos fazer só um pequeno comentário parcial aqui. Esse cara, o nome dele no Twitter tem uma bandeira de Brasil, uma de Portugal, uma dos Estados Unidos, uma de Israel e uma com a mãozinha dada. Aí já argumenta muita coisa. E o Jair Bolsonaro? Nada Grok. Ele já foi citado 300 vezes, cara. Vocês querem mais humilhação? Mais? Sobre o Jair Bolsonaro e a transposição do São Francisco, ele teve participação mínima. O projeto iniciado por Lula em 2007 estava 96,4% concluído em 2018. Antes de Bolsonaro assumir, ele inaugurou trechos, como partes do Eixo Norte em 2020 e 2022. Mas o avanço principal veio de Lula, Dilma e Temer. Cara, o Temer fez mais do que o Bolsonaro. O Temer, cara. Afirmações de que ele levou água ao Nordeste são controversas, já que marcos importantes, como a chegada da água ao Rio do Feijão, ocorreram em 2018. Alô, Nicolas DM, tem que chamar a atenção do Elon Musk. Esse Grok tá tirando informação de onde? Olha que erro grotesco. Até nos jornais do Brasil tem notícias que quem entregou a obra de transposição do Rio, São Francisco, foi Jair Messias Bolsonaro quando era presidente. Alô, Nicolas, tem que chamar a atenção do Elon Musk. O pessoal coringando. Você mente está desinformado, Grok. Vai estudar. Vai estudar, IA. Vai estudar inteligência artificial. Inclusive, se você tem tempo pra ficar debatendo com inteligência artificial na internet, cara, e chama a esquerdista aí de não faz nada, tenho péssimas notícias pra você.
Pois é, galera, foi aqui o nosso react do Grok, da inteligência artificial, mostrando aí que os bolsonaristas têm tempo de sobra para ficar na internet debatendo com uma IA do maior ídolo, um dos maiores ídolos dele, Elon Musk, que criou, inclusive chegaram até a chamar o Google de petista, se você assistiu aí completinho, né? E é complicado, os bolsonaristas realmente têm uma visão um pouco controversa da realidade, criando alguns paradoxos que são bizarros. O Elon Musk, por exemplo, sendo um ultradireitista conservador, criou uma inteligência artificial para doutrinar o mundo com ideais comunistas de esquerda. É o que provavelmente passa na cabeça aí de alguns, o que é um tanto quanto curioso. Mas assim, eu vou ficando por aqui, eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário se você gostou, ativa o sininho para receber mais notificações e lembrando que aqui no canal a gente sempre assiste bolsonaristas passando vergonha de todas as formas possíveis. E obviamente nós não precisamos fazer nada, não precisamos manipular imagens e nada do gênero, até porque tudo é natural. Então já peço também para vocês compartilharem o vídeo, não se esquece de se inscrever, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau, tchau!